Olá, meus amados, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar a respeito de 7 lições que a gente pode aprender com o irmão do filho pródigo. Sabe aquela parábola que Jesus contou lá do filho pródigo, que tem aquele filho mais novo que pega toda a herança do pai, sai para ir para a vida, para curtir, e quando gasta tudo se vê numa situação bem difícil, se arrepende, volta para a casa do pai e é recebido com festa lá pelo seu pai? Pois é, a gente aprende muita coisa com a vida deste irmão mais novo. Mas eu quero falar para você hoje de 7 lições que a gente pode aprender com o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. Fica comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Vamos lá, vamos para o assunto. Antes de falar do assunto, eu quero aproveitar para te perguntar se você ainda não é inscrito nesse canal. Nosso canal Restauradamente está aqui para compartilhar mensagens da Palavra de Deus para a sua vida. Tudo que Deus colocar no nosso coração, a gente está compartilhando aqui com você. Então, se você ainda não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, procura aí o botãozinho de se inscrever, te inscreve, ativa as notificações e sempre a gente vai estar lançando vídeo novo aqui, você vai estar sendo avisado para que você não perca nenhuma novidade. Aproveita para compartilhar os vídeos, assiste todos os vídeos que estão aí no canal, compartilha com alguém e me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Sem mais perda de tempo, vamos para o assunto. Amados, o texto que eu quero falar com vocês é um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado nas igrejas por pessoas que ensinam. Praticamente todo meio cristão conhece a parábola do filho pródigo. Mas eu quero focar somente na história do irmão mais velho, né? O irmão que ficou na casa do pai. Então a gente vai pegar Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25 apenas, tá? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente ler junto esse texto. Tem que ter leitura da palavra, né, gente? Tem que ter leitura da Bíblia. A Bíblia está aqui comigo, uma Bíblia grande, né, bonita que eu tenho aqui. E eu quero ler aqui, eu quero que você escute um pouquinho. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra esse texto também, que é importante você ler. Veja bem, Lucas 15, a partir do versículo 25, diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Veja bem, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. Então, meus amados, veja só que comportamento desprezível teve este homem, esse irmão mais velho, né? Enquanto o pai estava lá todo amoroso, todo feliz pelo retorno do seu filho arrependido, ele estava angustiado, estava indignado, porque não aceitava que aquele jovem tivesse sido recebido com tanta festa depois de ter saído de casa, gastado o dinheiro da família, do pai, né? Um dinheiro que em tese lhe pertencia, mas enfim, ele não aceitou que o pai recebesse com tanta festa o seu irmão mais novo. E aí eu começo a falar para vocês de algumas lições que nós podemos aprender com este exemplo, né? Com este mau exemplo. São 7 lições que a gente aprende com este irmão mais velho do filho pródigo. E a primeira delas que eu quero falar é que ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Se tem um sentimento que é característica bem forte do povo de Deus, é a alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa força, né? Então, este homem vê o seu irmão chegar de volta depois de um tempo fora, abatido, humilhado, arrependido, e mesmo assim ele fica com raiva, não aceita, fica indignado. O pai deu a entender que este era um momento de alegria. Os funcionários que receberam, todos estavam alegres, menos ele, né? Ele não demonstrou alegria com a volta do seu irmão. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 15,
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E o que a gente vê nos nossos dias? Nós vemos muita coisa acontecendo semelhante a essa. Pessoas que se alegram com a tristeza do outro e quando deveriam se alegrar com a alegria do seu próximo, não, fica com raiva, fica com ciúme, fica com inveja até mesmo. A Bíblia diz assim, quando você vê o seu irmão se alegrando, prosperando, dando tudo certo para ele, o sentimento que deve vir para todo cristão, no coração de todo crente, é que nós nos alegremos também. A segunda lição que eu quero que a gente observe é que esse irmão mais velho não aceitava mais o seu irmão. Se não fosse a figura do pai ali, ele teria expulsado o seu irmão. O seu desprezo no coração era tão grande que ele não queria entrar na festa para ver, para olhar para o rosto do seu irmão, dando fortes indícios de que ele não o aceitava mais, de que ele não queria mais ter aquele jovem por perto dele, muito menos como seu irmão. E qual é a lição que a gente tira disso? É que a gente vê muitas vezes pessoas que não se suportam, que não conseguem olhar no rosto de outras pessoas por vários motivos, como nós já falamos aqui. Gente, a Bíblia diz lá, 1 João capítulo 4, verso 20, alguém declara que ama a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Então não adianta dizer que ama a Deus, que a pessoa não vê, se a pessoa não ama o seu irmão que está vendo, que está próximo, que pode pedir desculpa, que pode se relacionar de forma mais próxima, visivelmente com essa pessoa, e a pessoa não consegue amar o seu irmão, não consegue viver em paz com o seu irmão, não aceita os problemas, os defeitos, as características, às vezes, que não são iguais à nossa. Mas eu quero te falar nesse momento que Deus está te chamando para um arrependimento verdadeiro. Se você é uma dessas pessoas que vive dessa forma, dá tempo de voltar, te arrepende e começa a praticar o amor pelo teu irmão. Portanto, querido, aceite o teu próximo, ame o teu próximo. Amém? Vamos para o terceiro. Então, meus amados, a terceira lição que eu aprendo é que eu não preciso estar fora da igreja ou nunca ter estado em uma igreja para que eu me comporte como uma pessoa que não vive a fé, para que eu me comporte como uma pessoa que nunca conheceu a Cristo. Observe que esse irmão mais velho, ele vivia com o pai, vivia na mesma casa, na mesma fazenda, trabalhava junto, estavam lá, mas perceba o seguinte, as características são tão diferentes, o pai demonstra ser um homem piedoso, perdoador, com valores, com princípios, um coração bem aberto. E este filho mais velho demonstra ser uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio no coração, angustiado, amargurado, tanta coisa ruim que não conseguiu perdoar, não conseguiu receber o seu irmão, não conseguiu se alegrar com a volta do seu irmão. Então o que eu aprendo aqui, gente, e quero compartilhar com vocês, é que às vezes, não se assuste se você vê isso por aí, às vezes dentro do convívio das igrejas, dentro do meio cristão, você pode encontrar pessoas que não têm característica nenhuma de quem conhece a fé, de quem conhece a Jesus Cristo, de quem vive o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Isso não é difícil de a gente encontrar. Na verdade, o que eu gosto de falar é o seguinte, é que esse filho mais velho estava tão distante do seu pai, embora estando ali presencialmente convivendo com seu pai, parece que estava tão distante quanto o filho mais novo, que saiu por terra distante para gastar. Esse filho mais velho que estava lá o tempo todo convivendo com o pai, não conseguiu aprender nada de bom. Então, amado, o que eu quero dizer é o seguinte, você que vive dentro de uma igreja, que já conhece o Evangelho, você tem obrigação de aprender os valores, os princípios que a palavra de Deus te ensina, né? O amor, o perdão e vários outros princípios que são ensinamentos da Bíblia Sagrada, isso é nossa obrigação. Não adianta a gente estar dentro de uma igreja e fazer tudo diferente, como se a gente nunca tivesse conhecido a Jesus Cristo. A quarta lição que eu aprendo é que ele acusou o pai de ser injusto, colocando a sua própria justiça. Olha só, esse homem usou a sua própria justiça, ele se auto-justificou e com isso acusou o seu pai de ser injusto com ele. Veja bem, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que não há um justo sequer. Então, não existe nada que o homem possa fazer para justificar a sua condição diante de Deus, né? Tudo que o homem recebe de Deus é pela graça de Deus, inclusive a salvação. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
Então, amados, o maior dom que Deus conquistou para a gente é a salvação, e ela é pela graça, que é graça, é favor imerecido, é coisa que eu não tenho direito, que eu não merecia, mas Ele veio e trouxe para mim, nos conquistou. Então esse filho mais velho chega para o pai e diz assim, ó, estou sempre aqui o tempo todo contigo, nunca desobedeci uma ordem tua, estou trabalhando aqui, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus companheiros, e vindo este teu filho aí, este teu filho, não disse meu irmão, ele diz, vindo este teu filho, desperdiçou todos os teus bens, todo o teu dinheiro com meretrizes e com farra, com amigos, volta e você pega o bezerro cevado e mata para fazer uma festa para esse teu filho aí. Estou indignado, né? Então, assim, amados, toda vez que o homem tentar se colocar numa condição de merecedor de algo de Deus, ele vai entrar numa condição muito negativa, porque todos nós temos que entender e ter a plena consciência de que tudo vem de Deus e tudo que vem de Deus é graça na nossa vida. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Ele nos dá o seu perdão, o seu amor, porque a sua graça e a sua misericórdia são infinitas na nossa vida. Então aprenda uma coisa, para chegar diante de Deus, você não vai exigir nada, você não vai botar Deus na parede, achando que Deus precisa te conceder alguma coisa, precisa te dar alguma coisa, porque você faz isso, você faz aquilo, você trabalha, você faz desse jeito. Não faça isso. Não tem como o homem se justificar diante de Deus. O filho mais velho tentou fazer isso e foi desarmado pelo pai. A quinta lição que eu aprendo é que tempo de fé não significa intimidade, nem tampouco comunhão com Deus, tá? Tem muita gente que bate no peito e diz assim, eu tenho 30, 40 anos de fé, aceitei Jesus há tanto tempo atrás e não é qualquer pessoa que vem ensinar nada para mim. E às vezes as atitudes entregam a pessoa. Gente, e tem tantas pessoas que aceitam Jesus e de uma forma tão rápida conseguem uma evolução, uma intimidade, uma comunhão com Deus de forma tão rápida. Por quê? Porque se entregam, se abrem, se esvaziam das suas convicções e aprendem com Cristo, e aprendem com a sua palavra, com as suas verdades, com os seus princípios e aceitam o que Deus está lhes colocando como uma novidade de vida. O exemplo que este homem nos traz é que ele estava lá, como eu já disse há pouco, convivendo com seu pai na mesma casa, mas não aprendeu nada, não tinha intimidade, não sabia, não compartilhava dos mesmos sentimentos, dos mesmos valores que o seu pai. E tem muita gente dentro de igreja há muito tempo dentro de igreja, mas não consegue ter intimidade, nem consegue ter comunhão com Deus, porque estão cheios das suas razões, das suas convicções, e Deus não se dobra a esse tipo de coisa. A sexta é bem parecida com essa, eu já devo ter falado aqui em outro vídeo, aqui no canal. Qual é? É que trabalho na igreja não significa intimidade com Deus, tá? Trabalho na igreja não significa intimidade com Deus. Esse filho aí, mais velho, ele diz assim, pai, eu estou há tanto tempo aqui trabalhando para ti, tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Você percebe que esse camarada, ele era filho, mas tinha um comportamento, ele agia como se fosse um empregado, um trabalhador assalariado, um funcionário qualquer, e não se comportava como se fosse filho, como se fosse dono de tudo que seu pai tinha. O próprio pai falou, tudo que eu tenho é teu. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho, tudo que me pertence, pertence a você também. Este homem demonstrou total falta de comunhão e de intimidade e de liberdade com seu pai. E eu digo uma coisa para você, se você baseia a tua intimidade com Deus ou a tua comunhão com Deus em função do trabalho que você realiza dentro da sua igreja, ou para Deus, ou fora, ou individualmente, você está enganado, porque a sua intimidade, a sua comunhão não são medidas por trabalho. Todo o trabalho que você realiza para Deus dentro da sua igreja, um dia será recompensado lá na glória, no tribunal de Cristo. Isso não significa que você está bem com Deus, que está com intimidade com Deus, que está em comunhão com Deus. A sétima e última lição que nós aprendemos com o irmão do filho pródigo é que nós podemos estar debaixo da bênção e não conseguir usufruir da bênção. Veja bem, amado, o que impedia que este filho pegasse um carneiro, um cabrito, um boi para fazer uma festa com seus amigos? Ele era dono, ele estava lá debaixo da bênção do seu pai, estava lá debaixo, como ele disse, ele mesmo se justificou. Estou aqui eu te obedecendo há tanto tempo, nunca desobedeci uma ordem tua, então ele tinha liberdade.
mas ele não fazia isso, talvez por falta de intimidade, por falta de coragem às vezes, por falta de comunhão. E eu lamento dizer que existe muita gente que levanta a mão e diga: eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu sou filho da promessa, mas não consegue usufruir de nada que Deus promete aqui na terra para os seus filhos, não consegue tomar posse de nada. Vive uma luta eterna nas mesmas causas, nos mesmos propósitos, nas mesmas batalhas, não passa de batalha em batalha, de vitória em vitória, mas fica preso ali em uma situação e fica lutando o tempo todo e não consegue avançar nos patamares da fé. Querido, pense quantas promessas de Deus ainda não se cumpriram na sua vida, porque você ainda não tomou o seu lugar de filho de Deus e se comporta como um funcionário assalariado, como alguém que é um empregado. Você se coloca no lugar de alguém que está servindo em troca de um salário e não de que é filho do dono, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Todas as promessas de Deus na tua vida podem se cumprir e às vezes depende só de uma mudança de atitude. Como é que está a tua vida? Aprenda os valores do seu pai, os princípios do seu pai através da sua palavra. Quando eu falo pai aqui, eu estou falando de Deus. Estou falando dos ensinamentos da Bíblia, de Jesus Cristo, de tudo que você pode agregar para a sua vida espiritual e crescer, e evoluir, ter mais intimidade e comunhão com Deus. E aí se colocar no lugar da bênção, se colocar, se posicionar como filho de Deus, não apenas como criatura. Se colocar como dono, como herdeiro de Deus e de suas promessas, tomando posse das promessas de Deus na sua vida, vivendo o melhor de Deus na sua vida, tudo que Deus tem preparado para você, os sonhos de Deus na sua vida. Viva isso, tome posse, se coloque no lugar da bênção e Deus vai cumprir tudo que tem prometido para você. Eu espero que Deus tenha falado com você e que essa palavra abençoe teu coração e traga edificação para a sua vida, querido. Se você gostou dessa palavra, curta esse vídeo e compartilha com alguém que você sabe que está precisando ouvir. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Siga em frente, Deus é contigo e até o próximo vídeo.